Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Estava pedindo uma palavra ao Senhor e Deus, Ele falou no meu coração a respeito de Abraão, né, como ele é conhecido pelo pai da fé, o pai de multidões é o significado do seu nome. E achei interessante, né, porque hoje, no Dia dos Pais, nós vamos falar de um pai que foi um pai excelente. Eu já quero começar deixando uma pergunta para você. Qual é o legado que você está deixando? Você como pai, você como mãe, você como servo e serva do Senhor, qual o legado que você está deixando? Porque o que veio à minha memória quando eu estava lendo esse texto é que quando a gente fala de Abraão, imediatamente a gente pensa o que? Um homem de fé. Por que a gente pensa isso? Que lá no capítulo 12, quando Deus ele chama Abraão, ele diz o seguinte: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Eu costumo dizer que estar na posição de Abraão não é fácil. Realmente a gente precisa ter muita fé. Uma coisa é Deus virar para mim e para você e falar assim: olha só, você vai chegar lá no aeroporto, vai comprar passagem para tal lugar, ou vai ter uma pessoa lá te esperando, vai pagar a passagem para você, você não precisa se preocupar com nada. E quando você chegar lá do outro lado, já vai ter alguém lá te esperando para te receber, vai te levar para a casa que você vai ficar, e você já sair com uma direção certa. Você já sair com tudo planejado, com tudo definido, é muito fácil. Agora, Deus virar para você e falar assim: sai de casa, larga tudo e vai para onde? No lugar que eu vou te mostrar. Você vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O interessante é que quando o Senhor ele faz essa promessa para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Se a gente for olhar aos olhos naturais, uma pessoa com 75 anos de idade, é impossível ser pai, é impossível gerar um filho. A Bíblia diz que a sua esposa também, Sara, já havia cessado o costume das mulheres. O impossível estava neles. Era impossível
Abraão gerar um filho. Era impossível Sara lhe dar um filho. Mas eu quero começar profetizando para a sua vida. Deus, Ele não trabalha com aquilo que você tem. Ele não precisa das suas possibilidades para Ele operar o milagre. Ele não precisa das suas condições para Ele operar o milagre. Ele não precisa que você tenha recursos para Ele fazer o milagre. Porque Ele é o próprio milagre. Ele é o dono do milagre. E se foi Ele que te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Abraão pega Sara e sai da casa dos seus pais, sai do meio da sua parentela, ouve a voz de Deus e ele começa a caminhada que estava debaixo da promessa, que estava na direção de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Nem sempre quando a gente está cumprindo o propósito de Deus, nem sempre quando a gente está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo a voz de Deus, está seguindo o caminho que Deus criou, as coisas vão ser fáceis. Muito pelo contrário. Quando você começa a alinhar os seus propósitos aos propósitos de Deus, quando você começa a alinhar na sua vida aquilo que Deus tem planejado para você, as coisas vão começar a aparecer na sua frente, gigantes vão começar a se levantar na sua frente, dificuldades vão começar a se levantar na sua frente para poder tentar tirar você do propósito, para poder tentar desviar você do propósito de Deus. Eu costumo dizer que o diabo ele não quer te matar. Ele não tem prazer em te matar. Sabe por quê? Se ele te matar hoje, você vai para o céu. Se ele te matar agora, você vai para o céu. Ele não quer te matar. O que ele quer? Fazer você esfriar, fazer você desanimar. Ele quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua esperança. Ele quer roubar, sabe, aquilo que Deus tem reservado para você, que é um futuro de glória. Ele quer tirar você da posição. Ele quer tirar você dos propósitos de Deus, porque o futuro dele é certo. O futuro dele está garantido. Para ele não tem mais volta. Para ele não existe perdão. Para ele não tem mais jeito. O que ele quer fazer? Ele quer roubar isso de você. É por isso que no meio da caminhada as coisas começam a ficar difíceis. Sabe, a luta aparece, a dificuldade aparece, a enfermidade aparece, o desemprego aparece. E o que acontece no meio do caminho? Eu até notei que no meio do caminho bate a dúvida. No meio do caminho a gente olha para trás e começa a perguntar: será que realmente eu ouvi a voz de Deus? Alguns anos havia se passado e nada de promessa. Nada do milagre, nada do Isaac. O tempo passa, eles passam por diversas situações, eles sofrem, sabe, muitas coisas, tem que fugir, tem que se esconder, acontece um monte de coisa no meio da caminhada e nada do milagre aconteceu. Aí sabe o que nós fazemos muitas das vezes? Fazemos exatamente igual Sara fez. Sara, ela para pensar e diz assim: talvez foi até Deus que falou. Deus, ele falou que vai te dar um filho, mas talvez não seja comigo. Vai lá, deite-se com Agar, com a nossa serva. E Abraão faz isso.
Ismael. Mas sabe o que Deus diz para ele? Você vai ter um filho de Sara. Deus, ele renova a aliança, ele reforça a promessa. Eu entendo que quando nós queremos ajudar a Deus, nós atrasamos o processo. Toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, que a gente tenta dar um jeitinho, que a gente tenta fazer do nosso jeito, é como se a gente voltasse lá para o início e tivesse que passar por tudo de novo. O Senhor renova a aliança com ele. No capítulo 18, a Bíblia diz que o Senhor ele muda o nome que antes era Abrão para Abraão, aonde passa a significar pai de multidão. Era como se Deus falasse para ele: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. A promessa ainda está de pé. Aquilo que Deus te prometeu ainda está de pé. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe, se você tem esperança no Senhor, as suas forças serão renovadas. Se você esperar no Senhor, você vai ver o milagre acontecer. No tempo certo, o milagre vai acontecer sobre a sua vida. E os anos vão se passando. O interessante é que Deus ele renova a promessa, mas ele ainda não faz o milagre. Sabe por quê, queridos? Muitas das vezes nós achamos que as coisas vão acontecer no nosso tempo, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que ser. Mas o Senhor, ele foi deixando para ver até onde eles aguentavam. Sabe o que é mais interessante nesse processo entre a promessa e o cumprimento da promessa? É a intimidade que a gente tem com Deus. O que Deus mais se importa é isso. Porque para Ele fazer um milagre na sua vida, Ele pode fazer isso e o milagre acontecer. Mas quando é muito fácil, a gente não dá valor. Quando as coisas acontecem assim, a gente não valoriza. Mas quando a gente paga o preço, como diz a Damares, a vitória tem sabor de mel. Tem um sabor diferente, porque você sabe o preço que você pagou. Você sabe o quão difícil foi para chegar até aqui. Você sabe o quão difícil foi para entender e aceitar a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. Mas obedecer a voz de Deus é a melhor coisa que tem. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que tem. Vale a pena confiar no Senhor. Aí 25 anos depois que o Senhor havia feito a promessa que Sara e Abraão vão gerar Isaac. Sabe, queridos, pode passar o tempo que for, pode se passar dias
dias, podem se passar meses, podem se passar anos, décadas, mas aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus determinou sobre a sua vida vai acontecer. Só existe uma pessoa que pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Mas ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida, a não ser você mesmo. Somente você pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se Deus ele manda você ir para a direita e você quer ir para a esquerda, se não estiver alinhado os nossos propósitos aos propósitos de Deus, o milagre não acontece. Enquanto a gente não se colocar na posição, o milagre não acontece. Enquanto a gente não aceitar a vontade de Deus, enquanto a gente não entender a vontade de Deus, enquanto a gente não caminhar para onde Ele determinou, o milagre não acontece. É por isso que demorou. Sabe, porque no meio do caminho eles tentaram fazer do jeito deles. Tentaram dar um jeitinho, tentaram manobrar a situação. Parece que Deus se esqueceu, ou então aquilo que Deus prometeu não é bem assim como eu entendi. Não, é do jeito que você entendeu sim. É do jeito que Deus falou com você sim. Parece loucura, parece impossível, mas Deus ele não precisa da sua condição. Ele não precisa que você entenda, Ele só precisa que você creia. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa ser algo lógico. A palavra diz o que? Que o Senhor ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Se fosse fácil, se você tivesse a solução, para que Deus? Se você tivesse como resolver, para que Deus? Que milagre seria se Deus ele fala que vai te dar uma casa, mas você tem um dinheiro. Quando Ele falou que ia te dar, você já tinha um dinheiro. Que milagre é esse? Milagre não se explica, milagre se vive. Aleluia. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode resolver, não é milagre. Mas Deus, Ele quer fazer na minha e na sua vida coisas impossíveis. Aí depois que o milagre acontece, que Abraão e Sara ficam felizes da vida, porque alcançaram a promessa do Senhor. Definitivamente nós enxergamos que Deus é Deus da nossa vida. O milagre aconteceu. Isaac nasceu. Sabe quando você está todo bobo que você recebe o seu milagre? Você está todo feliz porque aquilo que Deus te prometeu aconteceu. Você está saltando de alegria. Aí Deus vira para ele e fala assim: Abraão. Ele fala: eis-me aqui, Senhor. Sabe o seu filho? Olha bem como que Deus falou com Abraão. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, ainda deu o nome, a quem tu amas. Irmão, Deus ele foi bem específico, sabe por quê? Se Deus falasse para ele assim: Abraão, pega o seu filho e sacrifica, ele ia falar assim: tá bom, vamos atrás de Ismael. Sabe aquele filho que foi feito com a escrava, com a empregada? Aquele filho que não tinha uma afinidade de pai e filho, aquele filho que por causa de briga, quando Isaac nasceu, que gerou contenda dentro de casa, Abraão teve que botar para fora.
aquele filho que estava longe não era mais considerado filho dele. Por isso que Deus fala para esse Abraão: pega o seu filho, seu único filho, aquele que está dentro da sua casa, Isaque, aquele a quem tu amas, e sacrifica. Aí mais uma vez o Senhor fala para ele assim: e vai para o Monte Moriá, num lugar que eu te mostrarei. Isso me chamou a atenção, porque o texto que lemos diz o seguinte: que após 3 dias de caminhada, Abraão avistou o monte de longe. E o Senhor ele falou no meu coração: podia ser um monte mais perto, né? Podia ser algo aqui no Rocha, subir aqui, ó, pega o seu filho e vai ali, que em 20 minutos você está lá. Mas Deus, mais uma vez, ele prova Abraão. Por que Abraão caminhou durante 3 dias? O Senhor deu tempo para esses 3 dias ele pensar aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava prestes a fazer. Sabe, queridos, muitas das vezes o Senhor ele nos prova umas coisas que parece que nem é de Deus. Você sabe o desfecho dessa história, mas se você não soubesse, se eu contasse para você somente que o pai ficou esperando 25 anos para ter um filho, e quando o filho nasce, Deus ele pede aquele filho de volta, você ia falar: isso não é coisa de Deus. O Senhor não pode fazer uma coisa dessa. É impossível, isso só pode ser coisa do diabo. Deus não vai fazer uma coisa dessa. O milagre que Deus gerou, a bênção que Deus deu, como assim o Senhor quer de volta aquilo que Ele entregou? Parece algo sobrenatural. Mas quando Deus pede Isaque, Ele quer Abraão. Algumas coisas acontecem na nossa vida para que você possa voltar a ouvir a voz de Deus, para que você possa voltar a estar com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Abraão, quando ele avista um monte de longe, ele diz, né, para os seus empregados: ficai aqui, que eu e os meninos vamos subir, e após adorar, nós voltaremos. Olha o Senhor fazendo milagre na caminhada. Deus tinha falado com ele que queria Isaque, mas depois de 3 dias caminhando, ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Depois de estar palestrando com Deus, de estar conversando com Deus durante a caminhada, ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia enviar o escape. Ele vira para os moços assim: ó, ficai aqui, nós vamos adorar e voltaremos. Ou seja, eu vou voltar e o meu filho também vai voltar comigo. Aí ele pega Isaque, pega a lenha, começa a caminhar, e Isaque fala para ele: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Abraão diz para ele: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Como falamos, hoje é o dia dos pais. Você já imaginou, você que é pai, você que é mãe, se Deus pedir a você o seu filho? E no meio do caminho, seu filho com um olhar triste. Por que Isaque perdeu o cordeiro? Porque ele era adorador, ele
sabia que a adoração não estava completa, que a entrega não estava completa, faltava alguma coisa. Então ele olha para o seu pai preocupado e diz: Pai, aonde está o cordeiro? Só existe adoração, só existe remissão de pecados naquela época. Alguém vai precisar morrer para a adoração ser entregue a Deus. Sangue precisa ser derramado. E aonde está o cordeiro? Então Abraão olha para ele e declara isso: Filho, Deus proverá para si. Sabe, queridos, muitas das vezes nós nos encontramos em situações exatamente assim. Você precisa tomar uma decisão. Você olha para um lado e não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Você olha para as suas condições e você não tem recurso. Você precisa sacrificar alguma coisa. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa depositar algo que você gosta muito, que você ama muito no altar do Senhor. É doloroso, é triste, não é fácil. Mas quando ele chega lá em cima, o interessante é a obediência de Isaac. Abraão pega ele, coloca ele deitado sobre o altar. Imagina Isaac, fico imaginando eu, Isaac chorando: Pai, você vai me matar? Você vai fazer isso comigo? Isaac deitado sobre o altar. Abraão com seu coração quebrado, moído, com seu coração destruído. Ele levanta a faca, o anjo aparece para ele: agora eu sei que o seu coração está em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu sei que você está disposto a abrir mão de tudo para estar na presença de Deus. Aleluia. Agora eu sei que você está disposto a pagar o preço. Meu irmão, é preciso ter muita fé. Muita fé para a gente chegar a um nível desse, de sacrificar, sabe, o nosso filho, de sacrificar o nosso melhor, tudo que ele tinha. Se fosse eu e você, certamente nós viraríamos para Deus e falaríamos: Senhor, o Senhor pelo menos 25 anos atrás, que Isaac já estava grandinho, vamos botar aí uns 35 anos atrás, eu me lembro quando o Senhor me fez uma promessa. Lembra quando o Senhor me mandou sair da casa dos meus pais e ir para uma terra que o Senhor ia me mostrar, e eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. O Senhor me disse que eu seria pai de multidões, pai de uma grande nação. E agora o Senhor pede para eu sacrificar meu filho. Mas se eu matar meu filho, como serei um pai de multidões? A gente ia ter tudo, sabe, todo um argumento para contestar o Senhor, para apresentar diante dele e escrever tudo aqui, Senhor. Mas é a tua palavra. Foi o Senhor quem falou que eu serei pai de uma grande nação. Foi o Senhor quem falou que o meu filho me daria uma grande geração. É impossível o Senhor voltar atrás da sua palavra. Como o Senhor está me pedindo algo que foi o Senhor que me deu, então a promessa não vai mais se cumprir, gera uma confusão dentro de nós.
Sabe aquela guerra entre a alma e o espírito, entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade, entre ouvir a voz de Deus, sabe, e querer o meu filho, e querer aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Era exatamente assim que Abraão estava. Mas como eu falei, quando Deus ele pede Isaac, ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. Quando Deus ele pede Isaac, ele queria Abraão. É por isso que ele não permite. E muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida exatamente assim. A gente chega no limite. Quando a gente chega no fim, o Senhor faz o milagre. Quando se acabam todos os recursos, todas as possibilidades, você já construiu o altar, o menino já está amarrado, já está deitado sobre a lenha, o fogo já está na sua mão. Você só precisa concluir. Quando você vai fazer o sacrifício, o Senhor entra no milagre. Quando você acha que não tem mais jeito, que chegou no fim, o Senhor entra com providência. E eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei como que você se encontra. Eu não sei quais são as suas possibilidades. Eu não sei, sabe, como está a sua vida. Eu não sei se acabaram-se todos os recursos ou se você ainda tem alguma coisa para usar. Eu não sei o que você tem, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus não precisa do que você tem para fazer o milagre. Deus não precisa da sua condição para fazer um milagre. E sabe o que ele fez? O próprio Deus. Ele fez aquilo que ele experimentou, que ele fez Abraão experimentar. Ele pega e entrega o seu único filho para morrer por mim e por você. A palavra nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por um bando de pessoas que não queriam nada com ele, por pessoas que não estavam nem aí para ele, mas estávamos condenados à morte. Como eu falei, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Para que os meus e seus pecados fossem perdoados, foi necessário Jesus morrer naquela cruz. E como eu falei, né, esse é o maior exemplo de pai que nós temos na Bíblia. O maior pai é o nosso Pai, é Deus. Ele entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Aquilo que era do filho está sobre nós, e aquilo que era nosso foi colocado sobre ele. Estávamos condenados, foi colocado sobre Jesus, e ele venceu a morte. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E hoje podemos dizer que nós somos livres. Você é livre, eu sou livre. E é por isso que nós vamos celebrar nessa noite. Como diz a palavra, né, em memória de mim.
nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas antes da gente passar para a Santa Ceia,